Geraldo Paiva, professor de Biologia, continuando o nosso estudo de histologia, ramo da biologia que estuda tecidos, formação dos tecidos, composição dos tecidos e função de cada tecido. Até o momento, nós passamos por dois principais tecidos. Passamos pelo epitelial, passamos pelo conjuntivo. Que tecido grande, hein? Que tecido variado e diversificado, que foi o conjuntivo. E chegamos no muscular. Eu, particularmente, gosto muito do muscular pela importância que ele apresenta para você em vestibulares. Os órgãos internos que compõem os sistemas da fisiologia são formados todos, praticamente, por tecido muscular. Então, é um tipo de assunto que vai, sim, te dar uma base interessante para entender o funcionamento dos órgãos internos. Por isso a grande importância desse assunto. Eu, particularmente, gosto muito, porque leva a você a entender fisiologia. Não decorar fisiologia, mas entender fisiologia, o funcionamento desses órgãos internos aí. Vamos recapitular? Vamos repetir? Eu não gosto de repetir. Eu vou abrir mão hoje desse nosso conforto e repetir um pouquinho para tentar memorizar algumas coisinhas que são importantes, como origem embrionária. Já falamos bastante isso aqui, não já? Tecido epitelial tem as 3 origens embrionárias: endodermal, ectodermal e mesodermal. Tem as 3 origens. Vamos dizer assim, depende da parte do corpo que você analisa, você percebe que o epitelial tem as 3 origens embrionárias. Pode ser endo, pode ser ecto e pode ser meso. O conjuntivo, mesoderma, origem mesodérmica, todos eles. Conjuntivo propriamente dito, denso modelado, não modelado, hematopoiético, sanguíneo, linfático, cartilaginoso, ósseo. Como é grande o conjuntivo, né? Todos eles, origem mesodérmica. Ah, Dalton, a hemácia. Hemácia faz parte do sangue, origem mesodérmica. Ah, Dalton, glóbulo branco neutrófilo. Neutrófilo faz parte do sangue, então, origem mesodérmica. Muito legal, né? E chegamos ao muscular, que tem origem mesodérmica também. Então, vamos lá. Terceiro tecido, tecido muscular, é de uma grande importância para a gente, como eu acabei de relatar para você, principalmente em se tratando do entendimento da fisiologia, tá? Quando eu falo massa muscular, tecido muscular, o que você entende? Carne. Essa parte avermelhada do desenho, que lindo, né? Essa figura, toda essa parte avermelhada é a chamada musculatura, que ela é composta principalmente por tecido muscular. Olha, veja bem, quando eu falo músculo, é diferente de tecido muscular. O músculo em si, ele é formado por outros tecidos. Pergunta de vários vestibulares, né? Qual tecido ou tecidos que compõem o músculo? Dentro de um músculo eu tenho tecido muscular, eu tenho vasos sanguíneos, sangue correndo dentro desses vasos, eu tenho nervos chegando nessa musculatura para que haja a contração que resulta em movimentos. Então, quando eu falo músculo, é diferente de tecido muscular. A musculatura é formada principalmente de tecido muscular. Nós temos outros tecidos que formam musculatura. Percebeu a ideia? Então, essa parte avermelhada é a musculatura. Nós temos 3 tipos, chegaremos lá. Mas o que eu acho muito interessante, quando você vai no açougue, num mercadinho, em algum lugar que vende carne, eles têm assim uma tabela de preços para você, e lá está assim: picanha custa tanto, um espetáculo. Cupim custa tanto, alcatra custa tanto, músculo. Como assim? Tudo é músculo. Tudo é músculo, toda a massa muscular, toda a carne é músculo. Então, são tipos de músculo, né? Ah, sabores diferentes, por quê? Textura diferente, tipo de proteína, concentração de proteína. Então, tem vários fatores que alteram o sabor da carne, né? O aspecto da carne. Agora, tudo é músculo, mas com nomes diferentes, né? Então, quando eu falo músculo, é a mesma coisa para nós de carne, massa muscular. Então, toda essa parte avermelhada, nem sempre tão avermelhada, é a nossa massa muscular, é o nosso tecido muscular. O que é que caracteriza o nosso tecido muscular? Primeiro, altamente diferenciado. É um tecido complexo, diferente do epitelial e do conjuntivo. Os tecidos anteriores que vimos juntos, o epitelial e o conjuntivo, eles são mais simples. Por serem mais simples, de menor complexidade, têm alta capacidade divisional, alta capacidade mitótica, eles regeneram mais, ou praticamente completamente se regeneram, né? Diferente do muscular. O muscular, por ser mais complexo, por ser mais diferenciado, especializado em determinada função, parece que ele esquece como é se dividir. E é o que acontece não só com ele, mas com o nervoso também.
Então, por serem tecidos muito complexos, altamente diferenciados, especializados em determinadas funções, muito especializados, eles perdem um pouco essa capacidade divisional de sofrer mitose. Essa capacidade mitótica é reduzida nesse tecido. Claro, alguns realmente sofrem um aspecto de regeneração, mas não são todos não, viu? Alguns tipos de musculatura, veremos aqui, que quando sofrem lesão, as células morrem, não são renovadas por capacidade mitótica. Tá? Então, é um tecido altamente complexo, com menor capacidade divisional. A origem dele mesodérmica, como o conjuntivo, né? Ambos, origem apenas mesodérmica, conjuntivo e muscular. O epitelial tinha origem mesodérmica também, porém duas outras origens, porém o conjuntivo e o muscular apenas origem mesodérmica. Ora, quando eu falo para você capacidade contrátil, o que você entende? Ah, Dalton, ele sofre contrações. Tudo bem. O que é sofrer contrações? Vamos recapitular, tá? O que é sofrer contrações? Supondo que eu tenho na minha mão um músculo. Esse músculo, ele pode ficar maior, ele pode ficar menor. Ele pode sofrer alongamento ou encurtamento. Grave essas palavras. Tenha em mente, nos lábios, essas palavras, alongamento e encurtamento. O músculo, ao alongar e ao encurtar, ele sofre uma alteração de tamanho, que resulta em contração. Então, a capacidade contrátil que o músculo tem é a capacidade que ele tem de alongar, ficar maior, e de encurtar, ficar menor. Essa capacidade de alongar e de encurtar, alterando o seu tamanho, é chamada de capacidade contrátil. E ao alterar o seu tamanho, isso resulta na realização de movimentos. O movimento, na verdade, é uma alavanca. E essa alavanca é realizada por esse alongamento e encurtamento do músculo, que é formado de tecido muscular, principalmente. Eu vou usar muita palavra músculo aqui, mas lembre-se que músculo tem vários tecidos ali. O mais comum, que é o objetivo dessa aula, é o tecido muscular. Perfeito? Quer dizer que essa capacidade que o músculo tem de alongar, ficar maior, e de encurtar, ficar menor, é chamada de capacidade contrátil. E isso resulta na realização de movimentos. Os movimentos acontecem pela capacidade contrátil, capacidade de ficar maior, alongar, ou de ficar menor e encurtar. Eu vou usar muito essas palavras aqui, tá? E esse movimento, ao contrário do que muita gente pensa, pode perceber que eu movimentei o braço para você entender isso, os órgãos internos também se movimentam. Então, além dos membros, os órgãos, as vísceras também contraem e também se movimentam. O corpo inteiro se movimenta, na verdade, tá? Órgãos internos e os membros, juntamente com os órgãos internos e vísceras, sofrem contração e realizam movimentos. O interessante desse conteúdo, é o que complica muito a nossa vida, é a nomenclatura que esse tecido apresenta. Ele tem nomenclatura própria, tudo aqui tem nome diferente. Tudo aqui tem nome diferente. Ah, mas qual que é a diferença, Dalton? Nenhuma. As funções são praticamente as mesmas, a ideia, só que a nomenclatura é própria, o que deixa o assunto mais interessante. Exemplo, quando eu analiso uma célula muscular, esse desenho é uma célula, tá vendo? Porém, ela é comprida, parece, de acordo com essa figura, um cilindro. Por ser comprida, a célula muscular, por nós, é chamada de fibra muscular. Por que fibra? Porque ela é comprida, tá? Por ser compridona, por ser alongada, ela é chamada de fibra muscular. Pergunta, quanto mede uma fibra muscular? A pergunta que eu fiz para você, quanto mede uma célula muscular? Célula, quanto mede uma célula muscular? Ó, Adalto, ela deve ser muito pequeno. Se ela é pequena, tá? Ó, se para você 40 centímetros for pequeno, então ela é pequena. Algumas células musculares, por ser muito longa, fibra muscular, chegam a ter 40 até 50 centímetros. O quadríceps, que é o músculo da coxa, esse músculo, que é o maior praticamente do corpo humano, ele tem células que chegam a 40, 50 centímetros. Muito longas, muito grandes. Ah, mas eu não vejo. Porque são muito finas. Elas são delgadas. Finas, delgadas. Então, por esse fato, você não enxerga, mas elas são grandes, elas são muito grandes. Então, por que o termo fibra? Porque ela é comprida. E aí eu chamei sua atenção de novo. Lembra que vimos fibras do conjuntivo? Assunto anterior. Fibras do conjuntivo não eram células, eram fibras proteicas, eram cordões compostos de proteínas, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. No conjuntivo, a expressão fibra não é a mesma coisa que célula. Lá, fibras são cordões proteicos, de colágeno, de elastina e de reticulina. Fibras colágenas, elásticas e reticulares. Hoje, agora, nesse assunto,
Fibra muscular é a mesma coisa que célula muscular. E vai ter também, posteriormente, fibras nervosas. E todas têm significados diferentes. Nesse assunto, fibra muscular para nós é a mesma coisa que célula muscular. E tudo aqui tem nome diferente. Já que é uma célula, tem membrana plasmática, tem citoplasma, existem organelas, concorda? Então, olha só que interessante que é isso. Como a nomenclatura é própria, perceba que isso é uma célula. A membrana plasmática dessa célula é chamada sarcolema. Sarcolema é a mesma coisa que membrana plasmática. É a mesma coisa. Sarcolema é a membrana plasmática da célula muscular, que por ser comprida é chamada de fibra muscular. Sarcolema é a membrana plasmática, ok? A membraninha. É a membrana da célula muscular, que por ser comprida é chamada fibra muscular. Já que são uma célula, tem citoplasma, não tem? Só que o citoplasma, por nós, é chamado sarcoplasma. Dá diferença, é a mesma coisa, citoplasma, preenchimento interno da célula. Só que, obviamente, pela nomenclatura própria que esse tecido vai apresentar, a célula muscular, por ser comprida, fibra muscular, o citoplasma é o sarcoplasma. Lembra de organelas? Existe uma organela que nós vimos em citologia, que a gente vê em citologia, que é uma organela em forma de canais, túneis. Por esses túneis, por esses túbulos interconectados, são transportadas substâncias. Esses canais são chamados de retículos. Nós conhecemos o rugoso e o liso. Retículo endoplasmático rugoso, ou retículo granuloso, e outras nomenclaturas, retículo endoplasmático liso, ou agranuloso, ou até mesmo agranular. Na célula muscular, por ser comprida fibra muscular, eu estou repetindo muito, né? Eu não gosto, mas vou repetir bastante, tá? Então, essa fibra muscular, que é uma célula, nela o retículo liso, o rugoso não, tá? O liso recebe também nome diferente. O retículo liso na muscular é chamado retículo sarcoplasmático. Isso é muito importante. O retículo liso, endoplasmático liso, ou agranuloso ou agranular, aqui na fibra muscular, por ser comprida, é uma célula muscular, é chamado retículo sarcoplasmático. De novo, não vale para o rugoso. É uma expressão que vale apenas para o liso e só na fibra muscular. Então, o retículo sarcoplasmático é o retículo liso. Decora a principal função: armazenamento de cálcio. Se você lembrar um pouco de bioquímica, sais minerais, o cálcio é essencial no mecanismo de contração muscular. Sem cálcio, o músculo não contrai, entre outros fatores, né? Só que esse cálcio fica armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, que é o liso na célula muscular, que por ser comprida é chamada fibra muscular. Eu fui rápido demais? Não, né? Quer dizer que o cálcio está armazenado no retículo liso, que na muscular é chamado retículo sarcoplasmático, tá? Então, vamos lá. Perceba que aqui tem canaizinhos dentro da célula, que é o retículo sarcoplasmático, que é o liso, que na muscular é chamado sarcoplasmático. Algo que chamou atenção na nomenclatura? Sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático. Alguma coisa te chamou atenção? Chamou, não chamou? Sarco. Sarco vem de sarcômero. Final dessa aula de muscular. Sarcômero é onde começa a contração muscular. Nós chamaremos de unidade contrátil ou unidade de contração. É o sarcômero. Sarcômero é a base da contração muscular. Por isso, sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático é a nomenclatura ligada à musculatura. Vem de sarcômero, que é a unidade contrátil, unidade de contração, é onde começa a contração muscular. Final dessa aula. Beleza? Quando eu falo de musculatura, então introduzimos a nomenclatura da fibra, vamos agora ao tecido. Nós conhecemos, quando nós classificamos o muscular, nós conhecemos 3 tipos principais de tecidos, tá? Conhecemos o muscular liso e o muscular estriado. Ah, você falou que são 3, que são 2 estriados, né? O estriado cardíaco e o estriado esquelético. Então, são 3 tipos de tecido muscular que formam os músculos liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. O que eu devo saber principalmente sobre eles? Velocidade da contração, se ela é lenta ou rápida, se é voluntária ou involuntária, e as figuras, os desenhos. Como assim desenhos? Desenhos das células e da própria musculatura, do tecido muscular, tá? Em se tratando de vestibular novamente, esse ramo do assunto, essa parte é a que mais aparece, é a que mais cai para você.
E não é a mais difícil, longe de ser a mais difícil, mas é a que mais aparece, tá? Vamos começar devagarzinho. Toda essa musculatura aqui, ela pode ser de contração lenta, rápida, voluntária ou involuntária. Vamos decorar mais fácil, entender mais fácil? Decora que a lisa, LL, a lisa é lenta, LL. A lisa é lenta. As estriadas são rápidas. As duas estriadas são de contração rápida, comparado com a lisa, que é lenta. Depois nós entraremos ainda em tipos de estriada, tipo 1, tipo 2, aí muda completamente o foco, tá? Quando eu comparo a lisa com a estriada, a lisa, LL, a lisa é lenta, uma contração mais lenta. As estriadas têm contração mais rápida quando comparada com a lisa, tá? A pergunta, essas três musculaturas, elas formam quem? Perceba, nós temos a musculatura que forma essa massa muscular que vimos na primeira figura da nossa aula, né? Essa massa avermelhada, e nós temos a musculatura que forma os órgãos internos. Eu falei que os órgãos também contraem, os órgãos também não se movimentam, os vasos sanguíneos contraem, também se movimentam, impulsionando, auxiliando no fluxo do sangue. Tá? Então quer dizer que nós temos a musculatura que forma essa massa muscular avermelhada, que vimos na figura, esse boneco, essa posição anatômica linda, não é isso? E a musculatura que forma os órgãos internos. Os órgãos internos, entenda, são feitos por dois tipos de músculo. O liso, o coração, cardíaco. Então os órgãos internos, em geral, musculatura lisa, a maioria dos órgãos internos, com exceção do coração, que é a cardíaca. Então não tem que ficar pelejando demais. De novo, órgãos internos, todos praticamente a musculatura lisa, com exceção do coração, que é a cardíaca. E são os órgãos internos. E essa massa avermelhada que movimenta o esqueleto, esquelética. E não tem muito o que pensar, salvo exceções à regra. O esfíncter anal, o anel do ânus externo, que ele é voluntário, ele é musculatura esquelética também. Então não é só ligado ao esqueleto, não, tá? Então, no geral, para você entender, de novo, órgãos internos, lisa e cardíaca. Tirando o coração, que é a cardíaca, a estriada cardíaca, os outros órgãos são musculatura lisa. E essa parte que movimenta o corpo, essa parte voluntária, ligada ao esqueleto, esquelética. Bem fácil de entender, né? Agora a pergunta, os órgãos internos contraem, obviamente, voluntariamente ou involuntariamente? Voluntário, coração, bate, para. É assim? Não, ele contrai involuntariamente. O esôfago contrai, eu não vou, contrai para engolir. Não é assim. Então o esôfago contrai involuntariamente. O estômago, aquele burburur, aquela coisa, contrai involuntariamente. Então os órgãos internos são involuntários. Apenas a chamada esquelética, que contrai e movimenta o esqueleto, vamos dizer assim, é a única voluntária. Vamos pôr isso na tela. Quer dizer que a lisa, além de ser lenta, junto com a cardíaca, elas são as duas involuntárias, já que elas formam os órgãos internos. A lisa, todos os órgãos internos, o coração, cardíaca, seria involuntário também. Quer dizer que a única voluntária é a esquelética, que é aquela que movimenta o esqueleto. Perfeito? Fácil de entender. Exemplo de esquelética, aquela massa que nós vimos, né? Os peitorais, o bíceps, o tríceps, o quadríceps, o dorsal, toda essa massa avermelhada voluntária, ela é musculatura estriada esquelética. Perceba que as células, tá vendo? Tem formatos diferentes. Veremos separadinho, isso aqui é muito interessante. As células possuem formatos diferentes. E onde aparecem essas células, esses tecidos. Então, a lisa, eu falei, órgãos internos como o intestino, o estômago, o esôfago, o útero, a bexiga, os vasos sanguíneos. É a chamada lisa. Claro, cardíaca aparece no coração, obviamente, né? Tecido muscular estriado cardíaco. Você chama de miocárdio. Miocárdio. Mio quer dizer músculo, tá? Miocárdio, músculo do coração, certo? Quer dizer que o estriado cardíaco aparece no coração. E como eu falei, a esquelética, né, aparece formando quem? Essa massa muscular externa. No caso, desenho o bíceps, o tríceps, essa massa muscular geral que nós vemos em figuras aí. Perfeito. Além disso, para a gente fechar legal isso aqui, essas células, percebam que as células que formam esses órgãos internos, elas têm formatos diferentes, não tem? Então vamos lá, quando eu analiso essas células, percebam que ela tem formatos diferentes, os núcleos variam em número, variam em quantidade. E, de novo, quero te chamar a atenção. Muito foco nesses desenhos. Me interessa o formato da célula e a musculatura, como que ela ficou. Perceba a quantidade de núcleos, onde os núcleos estão posicionados. Eu te garanto, você não vai errar um.
Você não vai errar um. Desde que você entenda o desenho da célula, os núcleos e a posição dos núcleos. Não dá para errar. É quem realmente não estuda, não quer ver aula, não quer bater em cima de conteúdo de teoria. Que, olha, é muito tranquilo. Até aqui. Veremos depois tipo 1, tipo 2, complica mais um pouquinho. Particularmente eu gosto muito. Mas essa parte desse conteúdo, ela parece muito, ela é super tranquila, tá? Vamos lá então. Primeiro, desenho de cada célula dessa. Perceba que a lisa, ela é comprida, tá vendo? Diferente das outras. As outras são mais retangulares, lembram cilindros. Já a lisa, ela é compridona. Esse formato comprido, em forma de fuso, que ela é comprida, é chamada fusiforme. Quer dizer, claro, né? Em forma de fuso, ok? Agora perceba que as estriadas, essa é uma estriada e essa é uma estriada, elas são compridas, perceba que parece um bastão, tá vendo? Parece um cilindro. Realmente, elas são chamadas de cilíndricas, as duas, tá? Então perceba que a lisa, as células, tem formato fusiforme, apenas a lisa. As estriadas, elas são cilíndricas, as duas. A estriada cardíaca e a estriada esquelética, tá? Além disso, perceba, a lisa tem quantos núcleos? Perceba que a lisa, ela tem um núcleozinho, tá vendo? Em cada célula. E esse núcleo é bem centralizado, percebeu? Apenas um núcleo central. A lisa, a célula é comprida, fusiforme, ela tem apenas um núcleozinho central, certo? Mas, Dalton, eu percebi que as estriadas, tanto cardíaca quanto esquelética, tem vários núcleos. Realmente tem. Como não confundir? Primeiro detalhe importantíssimo em provas. Perceba que no coração existem paredes aqui, e vai te chamar a atenção um pouquinho algumas figuras, ela é um pouco mais espessa, um pouco mais grossa, é uma membrana, tá? É uma membrana. Uma membrana um pouco mais grossa, um pouco mais espessa. Essa membrana um pouco mais espessa, ela só aparece no coração, tá? Elas são chamadas de discos intercalares, porque ficam intercalando as células. Por que disco? Porque ela é meio redondinha. Então, o que é um disco intercalar? É uma parede, é uma membrana um pouco mais espessa que separa as células, que fica intercalando as células. Repetindo, isso é importantíssimo, você não vai errar. Olhou para o desenho, você percebeu a presença de discos intercalares, é o coração. O disco intercalar é uma parede mais grossa comparada com as outras que vão aparecer. Ah, mas dá para confundir. Não dá. As outras membranas são um pouco mais finas. Quando aparece o disco intercalar, ele é mais espesso, mais escuro. É uma parede, uma membraninha que fica intercalando as células, por isso intercalares. Só o coração tem isso, tá? A esquelética não vai ter. Então, quando compara a estriada cardíaca com a estriada esquelética, você vai perceber que os discos intercalares chamam a atenção para o coração. Ah, Dalton, não consegui visualizar. Como é que eu vou diferenciar, então, a cardíaca para a esquelética? A quantidade de núcleos e a posição dos núcleos. Daltinho vai te ajudar. Perceba que no coração, cada célula no nosso desenho tem de 1 a 2 núcleos. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem dois, tá vendo? 1 a 2. Então, no coração, nós temos de 1 a 2 núcleos. E perceba que eles ficam no meio, eles são centrais. Já a chamada musculatura estriada esquelética, além de não serem centrais, tá vendo? Eles são periféricos. Aqui não dá tão bem para ver, mas são vários núcleos. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Então, na verdade, a esquelética tem vários núcleos periféricos. Gente, não dá para errar, né? Então, o coração tem discos intercalares, tem uma parede mais grossa que separa as células e tem de 1 a 2 núcleos centrais. Já a esquelética, tá vendo? Tem vários núcleos e eles são mais na periferia, são núcleos chamados de periféricos. Ok? Fechamos a primeira parte do muscular, muito interessante. Vou brecar por aqui. Na próxima aula, nós focaremos tipo de estriado esquelético. Tipo 1, tipo 2, massa branca, massa vermelha. Olha, eu fico alterado. Esse assunto é muito gostoso e importante para a gente, tá? Bom estudo para você, bom descanso, boas aulas. Estou sempre à sua disposição. Beijo, Daltinho. Um abraço. Tchau.